Então, nós trouxemos hoje uma história para ilustrar, para iniciar o nosso comentário, para tentar responder uma indagação que faz parte da nossa vida, em saber se todos os nossos atos, toda a nossa vida, ela já está escrita nas estrelas, como dizem, ou se o nosso destino já está traçado por Deus ou pelas forças que governam o mundo. Ou não, ou não tem nada determinado, nós é que vamos caminhando e vamos vivendo e vamos existindo no mundo e vamos fazendo as nossas experiências, tendo as nossas relações, realizando o nosso trabalho, as nossas descobertas, e sem nada predeterminado, sem nada planejado anteriormente à nossa chegada aqui no mundo. Então são duas posições bem distintas. E entre uma e outra existem diversas outras filosofias, doutrinas religiosas que tentam responder essa questão, que é uma questão muito interessante, que mexe muito com o nosso imaginário, com o nosso psiquismo, com a nossa criatividade, né? Nossa curiosidade também. Então nós trouxemos uma história de uma civilização que dizem que hoje não existe mais, da antiga Tartária. Não sei se você já ouviu falar da Tartária. A Tartária é uma região que se localizava, segundo os estudiosos, os historiadores, onde está a Ásia Central, parte da Rússia, de algumas outras, da Mongólia, e se estendia da Ásia Central até o Oceano Pacífico. Até hoje ainda existem alguns russos que falam: minha família é descendente dos antigos tartários. E nessa Tartária, que é uma região muito grande, existia um reino, um rei que daquela região, né, daquela província, e lá o Estado era islâmico, né, de uma religião que a gente não conhece muito, mas que é riquíssima e muito respeitável. E lá o Estado e o poder era exercido pelo chefe da religião. Religião e Estado eram uma coisa só. Não existia aquele reino dos homens e reino de Deus. Tudo era reino de Deus. Tá? O de Alá, como eles falam. Então, o rei da Tartária, junto com sua corte, estava passeando numa determinada região. Quando eles notaram que existia um Abdal, que estava também passando por ali. Abdal era um devoto. Hoje nós encontraríamos assim aquelas pessoas que se dedicam à vida religiosa, com devoção, muitas vezes que abrem mão da vida familiar, etc., né, para servir a comunidade, fazendo votos de pobreza, de castidade, de devoção full time, tempo total à adoração e também à vida comunitária. Então, um Abdal chegou e falou: um conselho por 100 dinares. E a comitiva parando ali, falou: que história é essa? E o rei chamou a atenção do rei, né? Um Abdal, um devoto, falando que vai oferecer um conselho por um preço tão elevado. Ele ficou curioso e parou. Sim, amante de Alá, qual o conselho? Estou interessado. Ele falou: sim, então peça para os seus assessores efetuarem o pagamento. 100 dinários. Eu falei para o pessoal: nossa, mas que coisa, que conselho é esse tão caro? Aí ele: agora vou dar o conselho à vossa majestade. Não comece nada antes de pensar como isso vai terminar.
não comece a fazer nada antes de pensar como isso vai terminar. E aí os assessores, né, os cortesãos, as pessoas da corte, começaram a rir, né? Abdal, fizestes bem em pedir o pagamento adiantado. Muito bem. Aí, não, aí o rei, né? Olha, muito respeitoso e ciente da importância daquele homem santo, falou, não, calma, meus cidadãos, não podemos pensar assim. Veja bem o que o Abdal nos diz. Precisamos sempre pensar sobre o que vamos realizar. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, não é mesmo? É importante a gente gravar esse conselho deste homem santo. E assim foi. E ele voltou para o seu palácio e mandou escrever todas as paredes do palácio em letras douradas. Não comece a fazer nada sem pensar em como isso vai terminar. Em dourado dentro dos palácios, todas as paredes. Como também nas baixelas de prata e douradas que serviam ao palácio, todos os pratos, todas as salvas, todos escrito, não comece a fazer nada, né, antes de pensar em como isso vai terminar. Gravou lá. E todo mundo olhava, quando entrava no palácio, via aquilo. Muito bem. O tempo foi passando. E como vocês sabem, o poder, ele é algo que é dado à humanidade, ou pelo menos a algumas pessoas da humanidade, para exercitar alguma coisa, para fazer com que o mundo gire, para administrar o mundo junto com o Criador. Mas isso também atrai muita cobiça, além de estimular muito a nossa vaidade. O poder estimula muito a vaidade, você poder fazer as coisas, ter dinheiro para comprar tudo que quiser, ter poder de vida e morte sobre os outros, como tinham os reis naquela época. Isso aí era uma responsabilidade muito grande e muitos se perdiam na tirania. Mas esse rei não, ele era muito sábio e atencioso aos conselhos das regras do Corão, né? Então ele ficou meditando naquelas palavras do Abdal durante muitos anos. Mas ele tinha inimigos. O poder também atrai a inimizade e a cobiça dos outros. Naquela época formou-se então uma sorrateira conspiração contra o rei. A ideia era eliminar o rei para que o outro subisse ao poder. O seu primeiro-ministro estava tramando contra o rei. E assim ele entrou em contato com aquelas pessoas, um grupo se formou secreto para tirar o rei do poder. Como fizeram isso em diversos reinos, no Império Romano, é rico nessas histórias também. Muito bem. Então, um deles era um médico que servia ao rei. Um médico que era cirurgião. E o rei, naquela época, ele tinha um problema de saúde, que hoje pode ser conhecido como hemocromatose. O que é isso? Uma doença onde o sangue aumenta muito o nível de ferro no sangue. E de vez em quando ele precisava fazer uma sangria, como até hoje é feito. Até hoje é feito assim, no tratamento desta doença do sangue. Ele vai lá e deveria de tempos em tempos retirar cerca de 400 a 500 ml de sangue e jogar fora. E o cirurgião fazia isso. E aí os conspiradores passaram um bisturi envenenado para ele. E assim ele foi. O rei pediu a intervenção do cirurgião e o cirurgião estava hesitante e foi, já com um plano macabro em mente. Chegando lá, ele se depara, quando ele vai fazer a incisão, ele vê na salva que estava ali
os apetrechos, né, para ele fazer a cirurgia, o bisturi, estava escrito na salva: antes não comece a fazer nada sem pensar em como isso vai terminar. E naquele momento ele entrou em reflexão breve, estava nervoso, trêmulo, e pensou: se eu fizer isso, o que vai acontecer? Será que o primeiro-ministro vai cumprir a sua palavra de me dar um posto elevado no reino? Ou será que ele vai querer me eliminar também? Então ele ficou ali naquela dúvida, parou, ficou branco, pálido, e o rei notou aquilo, os assessores também. E aí, o que está havendo? Explica por que você está assim, o que houve? E aí ele acabou confessando que estava participando daquele estratagema e foi preso, bem como todos os outros que participavam da trama conspiratória. Os golpistas foram presos também, né, e punidos. Depois o rei deu uma festa e convidou aquelas mesmas pessoas que estavam naquele momento no encontro com Abdal, e aí falou: viu, o que eu disse para vocês? Que nós deveríamos ter em conta o conselho do homem santo. E agora? Vocês ainda vão continuar rindo disso? E aí eles realmente agradeceram e louvaram a Deus por ter livrado o seu soberano das tramas do destino, né? Então, com isso, a gente vem trazer essa história para refletir a respeito da questão do nosso destino. Será que realmente a nossa vida ela já está escrita no livro da vida antes de nós voltarmos a viver aqui na carne, no corpo físico, como a doutrina espírita nos ensina? Ou não? Nós vamos fazendo a estrada, caminhando nela. Passo a passo e caminhando, a gente vai construindo o nosso destino. Bom, para algumas coisas, dizem os espíritos, há realmente um certo determinismo. Como assim? O nascer e o morrer e o renascer, por exemplo, são algo que estão nas leis. São fatais, vai acontecer. Necessariamente acontecerá a nossa vivência no corpo físico e nós vamos deixar um dia o corpo físico por meio da morte biológica, da morte física, e continuaremos vivendo em espírito. Assim nos ensinam os espíritos e o conhecimento religioso secular, né, milenar, de outras escolas religiosas também. E assim, esses marcos, eles não podemos fugir deles. Ocorre necessariamente, inclusive o retorno, os espíritos dizem inclusive a encarnação, a volta ou a reencarnação, a volta ao palco da vida biológica. Isso é algo que é uma lei natural. Então dessas nós não escaparemos, segundo eles. Tirando isso, o jogo está aberto. O jogo está aberto. Temos todas as oportunidades do existir, de exercitar a nossa inteligência e a nossa moralidade para efetuarmos as nossas escolhas. Aí nós somos livres. Existe uma lei chamada Lei de Liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de pensamento, de crença. Somos livres para crer naquilo que quisermos, de agir conforme a nossa vontade. Claro que, à medida que nós levamos a nossa vontade ao encontro das leis divinas, né, nós encontraremos sempre harmonia, colaboração da criação nesse sentido. Mas à medida que nós usamos a nossa inteligência, usamos nossos sentimentos em
distonia, não em conformidade com as leis divinas, contrário ao que a lei divina nos convida. E aí a gente fala a lei divina, as leis físicas e as leis morais, né? Não só as morais como as físicas. Nós nos distanciamos da harmonia e começamos as nossas aflições, as nossas amarguras, o nosso sofrer. Tem isso, tem essas regras, que também são regras da natureza, do mundo, as leis divinas, que nos fazem conduzir em caminhos para que nós saibamos que existe uma trilha a percorrer. E que nós, se sairmos daquela trilha, nós sabemos que estamos sujeitos ao desequilíbrio e aos poucos nós vamos voltando àquela trilha. Mas que regras são essas? Como nós estamos estudando, as leis físicas e morais, né? O nosso próprio corpo nos dá sinais disso. A nossa vida social também, né? Como nos conduzirmos, como proceder diante da vida. Então nós temos parâmetros, temos critérios para mensurar, para aquilatar o que devemos fazer. Não é assim, aí agora, o que eu vou fazer? Como é que o seu pai fez, como é que sua mãe fez, como é que o seu vizinho fez, como é que as pessoas fazem, como é que os mestres aconselham, o que Jesus falou, o que Buda falou, o que Maomé falou. Então a gente vai, né, vai ouvindo e a gente tem a liberdade de seguir. Quando seguimos, vamos provar dessas verdades. E aí, realmente. Então, com o tempo, o espírito milenar, que foi criado simples e ignorante, e que caminha na sua estrada de progresso, de evolução, ele vai lidando com isso. E assim, ele vai traçando, por meio das suas escolhas, o seu destino. Porque também é da lei, como nós conhecemos, os Espíritos nos dizem, Jesus nos fez lembrar no Evangelho segundo Mateus, que a cada um de nós seria dado segundo as nossas obras, né? As nossas obras, as nossas ações, as nossas realizações. Então, se as nossas realizações são ok, são positivas para nós e para o mundo, para o universo criado pelo divino, harmonia. Ah, mas a gente encontra dificuldades aqui e acolá, fazem parte. Nós estamos vivendo num mundo de um grande caldeirão social. Cada um, né, fala uma coisa, cada um age de um jeito, de outro, e isso faz parte da vida. E os Espíritos nos dizem, nosso mundo, Terra, planeta Terra, este mundo habitado, entre outros milhares e milhares de mundos habitados que existem nesse universo, a gente não encontrou, só tem sinais, né? Não encontramos ainda. Habitados com vida inteligente, semelhante ou superior a nossa. Nosso ambiente, ele é um ambiente ainda eles chamam de provas e expiações. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos nós ali estamos provando, experimentando, acertando, errando, nos equivocando, acertando de novo, né? E assim, obedecendo e desobedecendo. Às vezes a gente obedece, a gente não está muito afim de obedecer, né? E assim a gente vai moldando o nosso caráter, a nossa personalidade e amealhando essas riquezas que estão aí ao nosso dispor, né? Esses futuros, esses destinos vão se construindo. Então a questão que é falado também, né, um termo para ilustrar essas palavras do Cristo, que a cada um seria dado segundo suas obras, existe também uma outra frase, né, ou uma lei que é falada pelos espiritualistas e os filósofos também, chamada lei de causa e efeito, né? É uma lei, se não me engano, da física e que é aplicável também às coisas morais. Olha só que interessante. Então, o mundo físico também ensina o mundo moral, e o mundo moral também influencia o mundo físico, dizendo que
a cada causa corresponde um efeito, cada efeito produz uma causa. Então existe uma relação de causalidade, ou seja, isso se dá porque teve aquilo antes. Né? Alguma coisa aconteceu antes e aquilo produziu efeitos no mundo, tanto no mundo das ideias, no mundo moral, quanto no mundo físico. A gente vê isso. Né? Então a lei de causa e efeito. Outra palavra também que, se não estou enganado, veio da física. Ação e reação. Né? Ouviu falar de ação e reação? Exatamente esse processo de escolha. A cada um a gente escolhe algumas coisas que é uma ação nossa, tanto pensar quanto de agir. E aquilo vai produzir um resultado, um efeito, né? Uma reação. Então, quando a gente fala alguma coisa, isso provoca uma reação nas pessoas, por exemplo. Como nós estamos exercitando aqui, nesse diálogo, né? Nesse bate-papo. E aquilo ali vai despertando em nós pensamentos, a gente concorda, às vezes a gente não concorda, tal, a gente vai levando e aquilo ali promove alguma coisa em nós. Aquelas palavras, aqueles conhecimentos do mundo. Uma pessoa que fala com outra, que conversa, outra ouve, conversa também, ou faz alguma coisa, ou planeja algo no mundo para resolver determinada necessidade, para dar um resultado, para atender algo que precisa ser melhorado, quer seja na justiça, quer seja na educação, quer seja na construção civil, quer seja nas relações sociais, quer seja no psiquismo humano, nos alentando, nos dando, provocando em nós motivos para nos alegrarmos, caminharmos com mais confiança, tá? Termos alguma coisa, propósito de viver. Para que a gente está aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? Então, tudo isso são desafios, são motivos para nós buscarmos uma ação. E isso provoca reação na nossa vida. Então, a doutrina espírita vem nos trazer isso, né? Que o nosso destino, ele é moldado pelas nossas escolhas naquilo que cabe a nós fazermos. Tem coisas que a gente não consegue interferir. Por mais que a gente se esforce em prolongar a nossa vida física, um dia ela vai, né? Como fazem os nossos irmãos japoneses, que o mais novinho lá, em 80, assim, o pessoal passa de 100, 120 tranquilo, com os pés nas costas. Lá eu fiquei sabendo que tem um esporte novo lá, parecido com tênis, que eles lá inventam coisa, né? Eles inventam coisa para a gente ter alguma coisa para se exercitar, para, né, se sentir vivo, atuante na sociedade, ter lazer. Vamos falar muito sobre trabalho e lazer, né, em agosto. Então, tem um esporte lá parecido com tênis, menor e tal, que a média de idade lá, 60 anos dos praticantes. A média de idade. Eu falei, nossa, eu não cheguei nem lá e o pessoal, a média, já faz esse esporte lá. Eu falei, puxa vida. Por isso que eles estão vivendo tanto. Né? Mas por mais que eles se esforcem, tem um limite. Eles não vão poder mudar isso. E nascer também é importante. A gente tem que nascer, renascer. Tem que ter menino, tem que ter papai e mamãe para poder termos gente no mundo. É necessário. Quantas nações estão tendo problemas com a taxa de renovação, a natalidade? Aqueles que vão nos substituir, daqui a pouco a gente está partindo. Vamos continuar trabalhando pela Terra, mas em outras posições, sem o corpo físico. Mas e os que vão continuar aqui? Precisa continuar o trabalho físico, material, etc. Quem é que vai pagar nossas aposentadorias no futuro? Precisamos de gente trabalhando. Então, tem nações que estão tendo problemas com isso. Não quero ter menino agora, não. E aí não tem. Não quero ter trabalho, etc. Mas olha, nós precisamos de um mundo aí para cuidar. Precisamos de gente. Então, quando a gente começa a interferir nesse ponto, ainda bem que tem muito menino nascendo, né? Mas em algumas nações, não.
Nações como a Rússia, Portugal, algumas nações europeias estão tendo problemas, eles incentivam. Olha, se você tiver menina, eu vou te dar mais um salário. Em vez de você trabalhar 8 horas, trabalhe só 5, vai cuidar das crianças. No Japão estão começando a fazer isso, estão começando na Europa, estão começando uma experiência de trabalhar só 4 dias na semana. Agora, esse ano. Né? Por quê? Para a pessoa cuidar dos meninos, cuidar da vida, cuidar da família. Porque nós precisamos de pessoas. O mundo precisa se renovar. Imagina se a gente vai encolhendo a população. Né? Tem que ter um equilíbrio. Em tudo equilíbrio. Né? Então, o mundo ele consegue suprir as nossas necessidades. Dá para alimentar talvez 2 vezes a população atual, ou mais, mas naquilo que é necessário. No supérfluo, não. Supérfluo, do jeito que a gente está aí, a Terra não dá mais conta. Então, a gente tem que reduzir um pouco os nosso querer de ter coisas, etc. Nossos apetites pelas coisas. Né? Nosso consumismo. O exagero, consumo é ok, consumismo é que é o problema. Então, tem coisas que a gente não dá para mudar, mas aquilo que cabe a nós fazermos, sim, principalmente no campo moral. E os Espíritos nos alertam o seguinte, quanto melhores nos colocarmos nessa questão da moralidade, do bom proceder, buscar ter uma vida equilibrada, menos dificuldades nós vamos ter. E eles nos dizem que a maior parte das nossas aflições são fruto das nossas escolhas nesta vida ou em vidas passadas. Então, aquele quantitativo de sofrimento, de amargura, de decepções, de dores, que o mundo pode nos apresentar, a maioria deles é fruto de nossas escolhas. Tem alguns que não. Como a gente sabe, tem alguns que não. A nossa escolha vai determinar a existência ou não de um terremoto? Não tem como. De um tsunami? Não tem como. De uma pedra que caia do céu? Não tem como. Alguns eventos climáticos pode ser que nós tenhamos influência, como os estudiosos da ecologia nos têm dito. Pode ser que essas grandes inundações, grandes ondas de calor, possa ser resultado da poluição. Né? Nós estamos poluindo o ambiente e isso pode causar desequilíbrios e esses desequilíbrios viram verdadeiras hecatombes naturais e que vêm trazer prejuízo. Nós estamos verificando isso. Eles falam, olha, tá vendo como é que está acontecendo? Olha as chuvas, etc. e tal, aumentando, um lugar que não dava, agora está inundando, etc. Então a gente vê isso, olha, gelo, etc, né? Ou muito frio causticante. Então isso pode ser que seja uma ação. Eles dizem, olha, isso é fruto do nosso comportamento social, do nosso desenvolvimento desenfreado, sem obedecer leis naturais. Então pode ser que nosso comportamento coletivo impacte as leis naturais e as leis naturais reajam com relação a isso? Com certeza. Então, é um destino provocado por nossas escolhas. Até isso nós podemos provocar. Mas se nós nos harmonizarmos com as leis naturais, contrário. Tudo pode se renovar. Algumas vezes vai levar muito tempo e a gente nem vai ver, não vai nem estar aqui para ver isso. Vai ter que voltar para ver. Né? Alguns danos que nós causamos ao meio ambiente só vão levar séculos e séculos para se recompor. Outros não, outros a gente vê se recompor mais rápido. Mas tudo efeito das nossas ações. Então eles falam, olha, a maioria dos nossos desagravos, das nossas chateações, da nossa pobreza, etc., é devido a nós mesmos. Se nós tivéssemos um modo de ser diferente, mais harmonizados,
física e moralmente, com o mundo e com os outros e conosco mesmo, nós nos pouparíamos de muitas desgraças pessoais. Isso aí é dentro de casa, é com as nossas finanças, é com a nossa saúde psicológica ou física. Né? Nós tivemos um pouco mais de cuidado. Mas assim, como diz, um amigo meu, mas eu fumo e todo mundo vai morrer mesmo. Então, qual a diferença? Eu falo, tem uma diferença sim. Eu não fumo, você fuma. Agora, pensa bem, quanto tempo você vai passar na recepção do médico para te atender? Quanto tempo você vai passar em fila, se você não tem plano de saúde, mesmo com plano de saúde particular, em fila para ser atendido, laboratório, ter que sair de casa para ir no laboratório fazer um exame, etc, para ir na farmácia, para ir no médico, não sei o quê. Quantas vezes? Enquanto você vai fazendo isso aqui, eu vou estar lá, né? Lá no Espaço Coração Estudante, vou estar lá passeando não sei aonde, vou estar andando num parque, brincando com meu netinho, conversando amistosamente com minha esposa, e você vai estar lá na fila, ou no hospital, hospitalizado, e você vai deixar de viver, ou vai viver de uma maneira diferente do que se você parar de fumar, você vai ter mais tempo para desfrutar da vida. Porque isso dá trabalho. Cuidar da saúde dá trabalho. Cuidar das relações dá um pouquinho de trabalho também. Então você não vai poder se relacionar com as pessoas, você vai estar ocupado cuidando da própria saúde. Então, as leis físicas também impactam ao nosso caminhar. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, quando as nossas escolhas elas vão ficar mais claras, a gente vai pensando em como isso vai terminar, nós começamos a ser mais seletivos. Não, isso aqui eu não vou fazer. Ou se eu for fazer, eu não vou fazer tanto quanto. Eu sei meus limites, eu preciso me preservar também. Então, o limite do nosso trabalho, do nosso esforço, nós temos limites. Eu não posso fazer coisa que eu fazia quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 40 anos. Eu não consigo mais. Né? Agora eu tenho que lidar com os limites que a existência me coloca. Mas faz parte. Tem coisa que eu não posso, mas tem coisa que eu posso. E aí eu faço. Então o nosso proceder diário conosco, com o nosso corpo, com as nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família, etc., nos grupos sociais onde nós participamos, tem grande influência o nosso atuar nisso de uma maneira equilibrada, no que isso vai dar, em como isso vai terminar. Né? Queridos irmãos, então, essas são as nossas considerações, nossos pensamentos a respeito desse tema, que não esgota o tema, obviamente. São temas que a gente lida com isso na nossa vida em todos os tempos, em todas as religiões, em todas as filosofias. Muita paz a todos.